Monetização, essa é uma das palavras que mais chamam atenção hoje no mundo do podcast. As pessoas com certeza querem ganhar dinheiro com isso. É o que mais brilha nos olhos das pessoas quando falam em ganhar dinheiro na internet, né? Mas olha só, não tem nada de errado com isso, tá? Afinal, você está investindo tempo, você está investindo energia, você está investindo dinheiro, criatividade e às vezes muitas horas de gravação. E é justo que esse retorno aconteça de alguma forma para você. Então fica nessa aula aí que a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas vamos lá, pessoal, vamos dar um choque de realidade para você, pessoal. Podcast não é mágica, tá? Ele pode sim virar uma fonte de renda para você, muito lucrativa por sinal, mas você tem que entender uma coisa, pessoal, que quase ninguém fala para você, que esse tipo de audiência, só audiência não paga boleto, pessoal. Isso aí é nítido, as pessoas confundem, né? Ah, vou ter bastante seguidores, daqui a pouco eu tô pagando meus boletos. Não é assim que funciona, não paga a conta. O que paga a conta, o que sustenta um projeto de podcast, o que faz ele girar realmente, pessoal, é o modelo de negócio. Essa é uma verdade que realmente precisa ser dita e tem que ficar muito clara para você. Você precisa levar o teu podcast como um negócio. A partir do momento que você entrou nesse mundo, pessoal, você vai ter muito investimento. Não é tão barato assim produzir um podcast com qualidade. Claro, você pode ficar na tua casa, fazer com uma webcam, ou ir num estúdio que usa um webcam e fazer o teu podcast gastando pouquinho. Mas esse é teu objetivo? A maioria das pessoas, pessoal, acredita que dá para monetizar depois de atingir já milhares de seguidores. Bater 1 milhão de views, aí vai virar um fenômeno na internet e você vai ganhar um monte de dinheiro. Mas vamos lá, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é mais sobre número, é sobre intenção e estratégia, pessoal. Você pode começar a monetizar o teu podcast antes mesmo de completar o primeiro mês de existência, se você souber fazer isso de forma correta. Eu já tive vários casos aqui que simplesmente monetizaram em 15 dias. Parece absurdo, né? Mas veja só, eram conteúdos que mexiam com a emoção das pessoas. Em 15 dias, monetizou no YouTube. Em 2 dias, esse mesmo podcast atingiu 2 milhões de pessoas. Pode acontecer, ser feito com uma estratégia correta. Eu não estou falando só de estratégia de tráfego pago, não, cara, que ajuda a bombar. Estou falando de estratégias orgânicas, bem definidas. Eu tenho um outro caso que em 45 dias, o podcast bateu 8 milhões de visualizações e nossa cliente vendeu um monte de e-book na biografia, porque foi feita uma estratégia orgânica bem definida, sem investir 1 centavo em tráfego pago. Funciona muito bem se feito da forma correta. Agora, se você levar o teu podcast como um hobby apenas, tá tudo bem, não tem problema. Não é teu objetivo ganhar. Agora, se teu objetivo é começar um podcast com o intuito de ganhar alguma vez na vida, você tem que levar isso aí como um negócio, tem que pensar que isso aí é uma empresa para você. Agora pense você com um podcast com 5, 6 meses no ar, querendo levar conhecimento para a mídia, reclamando que não está tendo dinheiro para investir, mas não vai atrás de patrocinador. Esse é o teu objetivo realmente no podcast? O teu objetivo é realmente gastar tanto para não ter retorno nenhum e depois ficar reclamando que não tem retorno? Não pode ser feito dessa forma, pessoal. Você tem que levar isso aí em consideração já desde o começo. Se você quer evoluir com o podcast, vamos supor que você grava 4 episódios por mês, o básico hoje, um lançamento por semana. Você não vai investir menos que R$ 2.500 hoje. Seja lá em qualquer lugar do Brasil aí, se você quiser alguma coisa com qualidade. Uma câmera 4K, um microfone de qualidade, uma imagem boa, entendeu? Você não vai investir tão pouco. É um investimento alto. Para isso você precisa de apoio. Muitas vezes você vai ali no teu amigo da esquina que vende um cachorro quente, né? E vai pedir um apoio para ele. Você pode me ajudar aqui com R$ 200 por mês, R$ 300 por mês? E é normal, e é assim que começa. Você vai evoluindo com o tempo. Agora, se você tem um podcast já há 6 meses, está reclamando que não tem dinheiro para investir e não vai atrás de patrocinador, meu amigo, é melhor parar. É melhor parar que não vai funcionar. Tá? Se você não tem nem um tempinho para ir atrás de patrocinador, de um apoiador, é melhor parar o projeto. Tá? Muitas vezes o que acontece? As pessoas começam um projeto, estão todo empolgado e as pessoas ansiosas, pessoal, são as piores que tem hoje. Porque as pessoas ansiosas não têm tempo de espera. Você pode falar para ela que... Você pode falar para ela a real. Um podcast para maturar tem 6 meses a 1 ano para dar maturação boa para você ver se vai dar resultado. 3 meses pode ser um pontinho fora da curva que vai dar resultado. Não adianta você explicar isso 30 vezes que não vai funcionar. Pessoas ansiosas querem retorno rápido. E quem quer retorno rápido não funciona com podcast. Isso é nítido, pessoal. Então você tem que ter calma, paciência. Eu fui num evento uma vez aqui em Curitiba, lá no Sebrae, onde o Igor do Flow estava dando uma palestra lá. Ele mesmo falou que um podcast bom, ele pode ir de 6 meses a 1 ano, mas que vai maturar mesmo, que vai funcionar só depois de 1 ano. O próprio Igor falou isso. Pense, o Igor do Flow.
Saiu daquele Curitiba em 2018 para 2019, foi para São Paulo e lá tá bombando. É um espelho para todo mundo, né, pessoal? Um espelho de sucesso. Não estou dizendo que você tem que se espelhar no Igor ou se espelhar no Flow, mas é um espelho de sucesso, porque as pessoas veem o crescimento do Flow. E ele mesmo falou isso. Agora é o que mais acontece, aquelas pessoas ansiosas que querem um retorno rápido acabam se frustrando, porque não é bem assim que funciona. Se você não for um bom apresentador, se você não tiver um conteúdo bom, se você não souber levar a conversa, e principalmente se você não trouxer um convidado que vale a pena, com conteúdo marcante, pessoal, não vai funcionar. Pode investir o que for em tráfego pago, pode trazer o que for no teu podcast, que não vai funcionar. E muitos erros que acontecem é daí diminuir a qualidade, ver que não está funcionando, que está investindo bastante, o que acontece? Sai de uma qualidade excelente de áudio e vídeo e vai para uma outra empresa ali que distribui nem metade do que você tinha antes. Qualidade horrível. Entrega horrível, o som horrível. Isso aí só piora pra tua audiência, pessoal. O pessoal tá acostumado a ver aquele conteúdo. Quem tá acostumado com o bom já não quer o mais ou menos. Entendeu, pessoal? Então você tem que entender isso. Que um podcast vai maturar de 6 meses a 1 ano e além de 1 ano que vai dar realmente o boom no teu podcast se você levar isso de forma correta. Agora vamos supor que você está começando com o teu podcast, você tem 500 seguidores no Instagram, mas já tem um tema claro, já tem uma proposta boa, já tem uma proposta bem definida, começou a atrair um público segmentado, legal. Cara, isso aí, meu amigo, é ouro. Leve isso em consideração. Isso daí já é um ativo muito bom. Já é o início de uma comunidade que você precisa ter no podcast. E quando você ter certeza e clareza de quem é teu público, você pode vender ainda mais, pessoal. Então, leve isso em consideração. Se você começou um canal de podcast e você já tem uma audiência fiel, cara, você vai bombar. Mas quando a gente fala em ganhar dinheiro, você pode vender, mas poxa, o que eu posso vender? Cara, se você tá com um formato hobby, tá tudo bem, tá? Mas vamos falar de formato negócio, tá? Você pode vender tua autoridade, você pode vender tua visibilidade, você pode vender o teu espaço, você pode vender a tua mídia, você pode vender e-books, pode vender curso, mentoria, posso dar uma imensidão de coisas que você pode estar aqui vendendo para você ganhar dinheiro com podcast. E não só mostrar logo do teu patrocinador no cantinho da tela aqui, que isso aí funciona, mas para quem quer ganhar aquele dinheirinho pequeno para ajudar nos custos, né? Agora, se você quer ganhar um dinheiro maior, é muito valioso para as pessoas você ter autoridade e passar essa autoridade para o público. Talvez só a logo no cantinho da tela não seja valioso para essa empresa que está te patrocinando, mas você fazer um merchan de 30 segundos, 1 minuto durante o podcast pode parecer muito melhor. Às vezes aquela loguinha no cantinho também não é suficiente, mas quando você coloca em tela cheia, já muda o jogo. A pessoa já vê, opa, eles estão realmente divulgando minha marca. Tem um banner aqui no meio do podcast. E é esse tipo de pessoa que você tem que atrair pro teu lado, tá, pessoal? Aquelas pessoas que acreditam em você, que querem te ajudar, tá? Não traga aquelas pessoas que estão ali só para ter uma divulgação que não vai funcionar. Daqui 2 meses ela para de te patrocinar e não vai evoluir nunca mais. Convide pessoas, vá atrás de pessoas que realmente acreditam no teu projeto. Principalmente quando esses possíveis patrocinadores são do mesmo nicho do teu podcast. Isso facilita muito mais, porque você vai entregar mais para a pessoa certa. E quando você tem clareza, pessoal, de quem é o teu público, você já pode até vender. Mas vender o quê, né, pessoal? Isso que as pessoas acabam perguntando. Você pode, cara, vender a tua autoridade, você pode vender a visibilidade, você pode vender o teu espaço na mídia, tá? Aquele espaço que você está construindo o episódio, a tua temporada, aos poucos ali, mas com consistência, isso já é muito valioso para muita empresa. Muita marca, muito profissional que quer alcançar exatamente esse tipo de pessoa que você está atraindo, ele pode se interessar em divulgar dentro do teu canal. Seja com a logo no cantinho da tela, seja com a logo em tela cheia, seja com um banner no teu podcast. Isso sim faz a diferença. Você parar para falar sobre o teu patrocinador durante o podcast, engatilhar um assunto ali no meio. Aí que começa a virar o jogo de verdade, pessoal. Não é sobre o tamanho da audiência. É sobre a qualidade que essa audiência tem. Se você tem, por exemplo, 300 pessoas que te acompanham e confiam no teu trabalho, isso pode ser muito mais potente do que pessoas que tenham 30 mil seguidores ali que só ficam batendo o olho no teu conteúdo sem interesse nenhum. Se teu podcast for nichado, o teu público tem que ser filtrado. Se teu podcast for um entretenimento geral, ok, você pode abranger muita pessoa. Você pode, por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Meu podcast hoje é entretenimento geral. Eu posso ter patrocinadores de cachorro-quente que vêm aqui e trazem simplesmente cachorro-quente, como eu posso ter patrocinadores de marca de roupa, porque são coisas distintas, mas que todo mundo precisa. Todo mundo precisa usar uma roupa, todo mundo precisa comer, certo? Então, quem está assistindo o teu podcast vai ver a marca lá. Essa marca está patrocinando o teu podcast, ok. Deixa eu ver lá o que essa marca vende.
já vai consultar o Instagram, já vai consultar o site e acaba comprando. O cachorro-quente é a mesma coisa. Se você é um comércio, você tem um podcast local, para comércio local, você divulgar aquela barraquinha de cachorro-quente ali pode ser muito útil para ele, porque é um local, entendeu? As pessoas que estão consumindo na tua cidade podem ver aquela marca e lembrar daquele patrocinador e ir lá e comprar um monte de cachorro-quente. É assim que funciona hoje, tá? Agora, se você é mais nichado, é diferente. Se você é um podcast nichado, mas que abrange a nível nacional, vamos supor, não vai adiantar nada você fazer propaganda de uma barraquinha de cachorro-quente, não vai funcionar. O que adianta a cidade vizinha ver uma barraquinha de cachorro-quente? Então você tem que pensar estrategicamente quem que faz sentido tá ajudando e aparecer dentro do teu canal de podcast. Lembre que as marcas elas não querem aparecer para todo mundo, elas querem aparecer para quem realmente importa. E é isso, pessoal, que um podcast bom tem que fazer. Tem que anunciar o teu patrocinador de uma forma mais íntima com o teu anunciante, tá, pessoal? Uma coisa mais como se ele estivesse aqui do teu lado e você fazendo a propaganda dele. É diferente, por exemplo, de um anúncio genérico na TV, que o impacto é muito amplo, tá? Você faz um anúncio na TV hoje, pessoal, você paga caro pra caramba pra fazer um anúncio na TV e você abrange todo aquele público que está assistindo em casa lá que não tem nada a ver com o teu conteúdo. O podcast é um impacto diferente, pessoal, é um impacto direto. É pessoal, é confiança, é credibilidade. Tá, beleza, você deve estar se perguntando agora, beleza, entendi, Thiago, mas como que eu ofereço isso na plataforma de forma profissional? E aí que entra que eu sempre falo, pessoal, você precisa ter algo na mão para apresentar. As pessoas elas não vão saber quem é você se você não tiver pelo menos um Media Kit para apresentar a tua informação. Tá? Você precisa ter informações, você precisa ter números, você precisa entender que as pessoas precisam conhecer você. E você não precisa inventar números ou prometer o que você não consegue entregar, pessoal. Mostre o teu diferencial. Mostre os temas que você vai abordar, mostre os cortes que engajam na tua mídia, mostre quem é teu público, mostre relatórios do teu público. Isso já vai abrir muitas portas, pessoal. Mas lembre, você tem que ir no teu patrocinador certo, aquelas pessoas que acreditam no teu trabalho. E claro, né, pessoal, tem muitas outras formas de você ganhar dinheiro com podcast, além dos patrocinadores, né, pessoal? Você também pode pensar em construir uma estrutura diferente, para você ter uma fonte de renda diferente. Por exemplo, se você gravar vídeo, o YouTube pode ser uma máquina de monetização para você, claro, com o tempo, né? Você pode ganhar dinheiro. Então, se você gravar vídeo, por exemplo, que eu estou gravando aqui agora e divulga lá no YouTube de uma forma gratuita, você pode estar ganhando dinheiro em cima da audiência do próprio YouTube, né? Da monetização que a plataforma te paga. E mesmo que você ainda esteja no início, tá? E não tenha os requisitos para ativar o AdSense lá do YouTube, o canal ele já pode ser realmente uma vitrine para você trazer para o teu conteúdo informações relevantes, para você levar para o teu Instagram, para o teu WhatsApp. E se realmente o teu conteúdo for um conteúdo que chama atenção, conteúdo de qualidade, que você possa vender algo depois, as pessoas podem clicar no link da tua biografia lá do, sei lá, do YouTube ou do próprio Instagram, vir para o teu WhatsApp e você fazer uma venda indireta ali. Funciona muito bem. Agora, quando o YouTube destrava aquele método de monetização que você já está acostumado, que normalmente é 4.000 horas de visualizações públicas, 1.000 inscritos, aí o jogo muda, pessoal. Os cortes começam a render mais centavos em dólar, os episódios longos ali podem ter vários anunciantes, tá, pessoal? Os shorts, inclusive, que as pessoas veem, aqueles cortes rápidos lá, que antes era só uma isca, eles passam a te dar dinheiro também. Então, você ativa recursos, né, como recurso de membros ou ativar o Superchat. O Superchat, pessoal, é bem legal entender isso, porque é uma fonte de renda auxiliar. Você está ali fazendo uma live no teu YouTube e as pessoas querem aparecer. As pessoas que estão assistindo ali em casa, elas querem comentar o chat e quando elas realmente querem aparecer ali, opa, manda um abraço para mim, tá? A pessoa vai pagar ali para você. Eu já vi casos aqui, inclusive, de pessoas pagarem R$2 para aparecer, mas também já vi casos de uma pessoa pagar R$50 ali, tá, num podcast normal aqui da cidade, um podcast bem relevante que nós temos aqui, que acontece isso, as pessoas querem aparecer. E se você mandar um abraço, a pessoa já fica feliz ali e ela paga para isso. Normalmente acontece. Então, assim, são formas de gerar renda, com conteúdo exclusivo, com bastidores, tem a possibilidade de você fazer brindes, grupos fechados, enfim, são muitas possibilidades. Mas se tem uma coisa que realmente eu bato na tecla, é que não espere realmente o YouTube, o Spotify, o TikTok começar a pagar para você. Comece a pensar em faturar de uma forma diferente. Crie um sistema para isso, crie uma estrutura para isso, crie um plano de negócio. Tem muita gente que fatura com um podcast, com 10.000 inscritos, muito mais que pessoas que têm 1 milhão de inscritos. O que eu quis dizer aqui para você, pessoal, é que tem formas diferentes de trabalhar. Você pode simplesmente levar como um hobby, não tem problema nenhum, ou você pode levar como um negócio e ganhar muito mais que isso.
Falando em negócio, pessoal, vamos abrir aqui um pouquinho mais a mente para algo um pouquinho mais poderoso, tá? A gente já falou de vários formatos de ganhar monetização, tudo mais ali, de ganhar dinheiro, mas se você tem um podcast que ensina, que orienta, que educa, você tem o caminho perfeito, pessoal, para lançar um curso, uma mentoria, um e-book, um evento. E se você ainda não tem tempo e estrutura para fazer esse tipo de coisa, comece com algo simples, pessoal. Você pode simplesmente ter um material digital, um e-book, um conteúdo extra que leva, por exemplo, uma planilha de alguma coisa, uma série de vídeos que você faz, ou até mesmo produto físico, né? Que nem eu falei anteriormente, uma caneca, uma camiseta, um boné. Cara, crie uma comunidade, seja um formato diferente, faça algo que você tenha rentabilidade para você sentir gosto naquilo que você está fazendo. Agora, se ainda assim você acha que não está pronto para criar o teu produto, existem outros caminhos, pessoal, como, por exemplo, você ser afiliado. Você pode indicar produtos de outras pessoas, ganhar uma comissão por essa venda e também funciona. Funciona muito bem, por sinal, especialmente se você for vender algo que tenha conexão com o público que você já está atingindo no teu podcast. Funciona muito bem. Em contrapartida, você tem que investir também em tráfego pago. Né? Não adianta nada você pegar um link de afiliado ali e jogar de uma forma orgânica que você não vai vender, vai se frustrar da mesma forma. Então você tem que investir em tráfego pago. De uma forma ou outra, vai ter que injetar dinheiro na mídia também. E outra forma que pouca gente ali acaba explorando, que é muito poderosa, que dá muito resultado, são eventos, pessoal. Já pensou em fazer um evento com plateia, com podcast ao vivo ali, uma imersão, até mesmo ali um workshop com convidados ali no palco, que você faz a galera pagar para participar desse evento? E normalmente se paga muito bem quando é alguma coisa assim, você entrega conteúdo de qualidade, você traz palestrantes, você faz um aquário de podcast, e, cara, você faz um monte de coisa. Principalmente se você quer conseguir transformar essa experiência do podcast em algo realmente vivo ali, né? Imersivo, com network, com aprendizado, com conexão. E, cara, isso aí muda tudo, pessoal. E agora não é uma propaganda nem nada disso, eu faço parte da comunidade do Podcast Experience. E, cara, lá a gente consegue muita coisa, cara. São muitas pessoas do Brasil inteiro que vão lá para conhecimento. Ali era um evento, logicamente, de podcast, mas mesmo assim eu aprendi muita coisa. Tive a oportunidade de entrevistar por 20 minutos ali o Harry, que trabalhava no Flow, na parte técnica do Flow. Cara, isso aí não tem preço. Você consegue atingir muitas pessoas, tá, de formas diferentes. Cheguei lá, tinha gente que me conhecia, tá, pessoal? Tinha gente que me conhecia da internet. E tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, não é sobre prometer rios de dinheiro, pessoal. Não é sobre mostrar que você vai ficar rico com podcast. É sobre mostrar que sim, você pode começar a monetizar o teu podcast desde os primeiros momentos, desde os primeiros episódios. Mas para isso, você precisa deixar de pensar como um criador básico de conteúdo amador e começar a agir como um estrategista de podcast realmente. Porque cada episódio que você posta, cada convidado que você escolhe, cada corte que você faz na rede social, tudo faz parte de um plano de negócio. E no fim das contas, a palavra-chave aqui é diversificação, pessoal. Não dependa só do patrocinador, não dependa só do AdSense da rede social para te pagar, não dependa só do teu produto. Monte realmente um ecossistema onde cada fonte de receita alimenta a outra, pessoal. Onde o canal do YouTube gera inscritos para um programa de membros. Onde o teu canal do YouTube gera inscritos para um programa de membros, por exemplo, que traz novos clientes ali para o teu curso. Que reforça realmente a tua autoridade para novos patrocinadores, que abrem portas realmente ali para um novo evento, por exemplo. E aí vai, pessoal. Eu poderia estar aqui falando um monte de coisa, mas é só um exemplo. Para você ver que o mundo do podcast é infinito, pessoal. Você pode criar muita coisa para ganhar dinheiro com ele. E esse é o caminho para quem quer viver de podcast, não adianta. Não é rápido, mas é sólido, e o melhor, pessoal, é construindo do teu jeito, com a tua identidade, com a tua voz, que vai funcionar, pessoal. É só levar em consideração isso. Se é um hobby, tudo bem. Se não é um hobby, trata ele como um negócio que vai funcionar muito bem. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque quando você sabe monetizar, tá na hora de você entender que atrair parceiros e marcas fazem realmente sentido para você e que você pode levar isso em consideração para o teu podcast. E eu vou te mostrar como criar propostas ali que as pessoas olham e falam, opa, eu vou patrocinar isso aqui porque isso aqui é diferente, é profissional. Então não sai daí, a gente se vê na próxima aula.